Oi, gente! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu estava refletindo e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu estava analisando o comportamento meu e eu percebi que muitas vezes eu penso muito, eu deixo de fazer alguma coisa pensando no que as pessoas vão achar disso. E muitas vezes eu nem conheço essas pessoas, nunca vi na vida, não sei quem é. Essas pessoas não têm influência, são pessoas assim, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu hoje de manhã. Eu estava na biblioteca, aí hoje estava cheio lá, e assim, as cadeiras, né, de estudo, as mesas, tudo junto assim. Tem duas fileiras, tem os espaços, né, pra quem quer ficar mais afastado, mas tem ali um espaço fechado, duas fileiras assim. Aí o que acontece? Aí tá todo mundo ali estudando, aí as pessoas estão focadas, aí de repente, quando alguém levanta, aí faz um barulho, né? A cadeira faz um barulho, porque a pessoa afasta a cadeira, aí faz um barulho e todo mundo fica olhando. Geralmente, não todo mundo, muitas pessoas olham, porque acaba fazendo um barulho e acaba distraindo quem estava estudando. Apesar da gente muitas vezes estar usando o fone, isso acaba acontecendo. Aí me deu vontade de... A minha água que eu levei na garrafinha tinha acabado. Aí eu precisava encher. Já tinha mais ou menos 1 hora que eu estava ali, sentada, estudando. Aí eu falei, poxa vida, eu vou ter que levantar agora, tá cheio de gente. E assim, minha cadeira vai fazer barulho. Eu vou levantar, o povo vai olhar, vou ficar com vergonha. Então assim, aí eu fiquei pensando, será que eu levanto ou não levanto? Eu falei, quer saber de um? Eu vou levantar assim, eu nem conheço esse povo. Eu não tô fazendo nada de mal, só vou pegar água porque eu tô com sede. E se olhar, tá tudo bem. Eu não sei lá o que passa na cabeça das pessoas que estão olhando. Quando alguém levanta, eu também olho. Acho que é normal, é curiosidade. Você tá ali focado e acaba fazendo um barulhinho. E assim, nem é tanta coisa. É normal, sabe? Coisas normais que acontecem. Aí eu fiquei com raiva dos meus próprios pensamentos. Aí eu afastei a cadeira, peguei a garrafinha e levantei. Eu vi que tinha pessoas que olharam, porque é normal, e sempre alguém olha. Mas é coisa normal, tipo assim, a pessoa talvez olha só por olhar, porque ela acabou desfocando, porque ela tá ali muito tempo. Tem gente que senta lá durante 3, 4 horas lá. Então, assim, qualquer coisa vai acabar distraindo essa pessoa, sabe? Então, eu falei, poxa vida, sei lá quem é esse povo. Peguei a garrafa, fiquei com raiva dos meus pensamentos. Peguei minha garrafinha, levantei e fui lá encher minha garrafa. E voltei pro meu lugar e fiquei lá. Aí depois de alguns minutos, eu precisei ir no banheiro. Aí só que dessa vez, eu precisei levantar pra ir no banheiro, porque ir no banheiro, depois de algumas horas, né? Acho que depois de quase 3 horas de estudos. Aí 3 horas, 2 horas e pouco, isso, quase 3 horas. Aí eu fui e não fiquei pensando com esse pensamento, não. E quantas vezes eu dei esse exemplo pra quê? Pra gente ver que quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa com medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar. É claro que nós precisamos ter bom senso e não devemos fazer as coisas que vão prejudicar outras pessoas. A gente precisa ter bom senso na nossa vida. Ser seres humanos que precisam ter bom senso. Mas eu não posso me limitar a deixar de fazer as coisas com medo, pensando no que o outro vai pensar. Talvez o outro até pense alguma coisa, outra vez o outro não pense. E eu fazendo que nada de errado, tá tudo certo.
Então a gente tem que parar, sabe? E se você tiver esse comportamento, você tem que simplesmente silenciar sua mente e falar, não, vou fazer o que precisa ser feito, ponto. Eu não tô infringindo nenhuma regra, eu não tô sendo uma pessoa mal educada, eu não tô faltando com respeito com ninguém. Pra que eu vou me preocupar com a vida dos outros? Com a opinião dos outros? Eu tenho que cuidar da minha própria vida. Eu tenho que buscar ser um ser humano melhor. Eu tenho que me preocupar comigo. E não ficar com asneira, sabe? Isso nos prejudica. Eu não sei se você é assim, mas se você é assim, você tá entendendo que precisa mudar isso? Talvez outra pessoa não tá pensando em nada, é coisas normais, olha por olhar, que não tem o que fazer, que tá distraída, até tem o que fazer, mas acaba se distraindo. Então a gente tem que parar de pensar tanto na opinião das pessoas e focar naquilo que nós precisamos fazer. E com base nesse pensamento lá, eu também lembrei um pouquinho que quantas vezes a gente perde tempo em rede social vendo o que os outros estão fazendo. Quando você está no seu tempo livre, esse tempo livre mesmo, que assim, não vai te prejudicar e você consegue limitar, você consegue controlar aquele tempo ali, você não passa, não te prejudica, tá tudo bem. Mas quanto tempo a gente perde em rede social vendo a vida dos outros, vendo o que os outros estão fazendo? É basicamente a mesma coisa. É como a gente falou sobre não se preocupar com a opinião dos outros. Mas também, e nesse contexto, quanto tempo a gente perde vendo o que os outros estão fazendo. Eu já passei horas no Instagram. O que eu fazia lá no Instagram? Eu já até como gravei um vídeo com vocês falando que o consumo ele precisa ser consciente. Quando eu estou consumindo e a minha consciência acaba, eu vou consumindo e quero consumir mais, eu não estabeleço um limite, eu perco a consciência, a consciência, isso está me prejudicando. Então, assim, eu até pensei, falei, nossa, quanto tempo eu já perdi ali, eu tenho que entrar mais pra compartilhar. E tenho que pensar bem a respeito daquilo que eu compartilho. Isso é outro assunto que eu preciso desenvolver comigo mesmo para depois compartilhar com vocês. Então, assim, a gente perde muito tempo. Aí eu falei, poxa vida, quanto tempo eu perco vendo o que os outros estão fazendo. Que nem aquelas pessoas, que nem aquelas pessoas que estão na biblioteca, tipo, que quando alguém levanta, a gente acaba olhando. Eu já olhei, eu olho, a gente acaba olhando, porque é um pouco de curiosidade, é um pouco pra ver o que a pessoa tá fazendo. Aí eu lembrei do Instagram, quantas vezes a gente perde tempo, olhando o que os outros estão fazendo. Quando isso não me prejudica, quando eu tenho autoconsciência, quando eu estou no tempo tranquilo, tá tudo bem. Mas é muito difícil isso acontecer. Porque o objetivo é o oposto disso. É você querer consumir cada vez mais. Tanto que quem realmente produz, raramente é um consumidor. Que nem... Eu vou citar duas pessoas aqui. Uma eu acompanho, a outra eu ouço falar, gosto dela, mas só que eu não acompanho o conteúdo dela. Eu amo a Ana Carolina. E assim, ontem mesmo eu tinha instalado meu Instagram, só instalei à noite, depois que eu tinha cumprido com as minhas responsabilidades. E porque eu tava com saudade de ver a Luana
Carolina. Ela compartilha a rotina dela lá. Eu falei, eu tô com saudade de ver ela, eu quero ver ela, o que ela está fazendo, eu tô com saudade de acompanhar ela. Eu baixei com o intuito de ver ela, de ver o conteúdo dela. Aí eu acessei o conteúdo dela, fiquei muito contente. E também acabei perdendo as estribeiras. Fiquei mais tempo do que eu deveria, porque ele era para eu ter dormido mais cedo. Então, assim, as histórias dela eu terminei rapidinho de assistir, mas só que assim, eu fui ver outras coisas. E outras, e outras, e outras, e outras, e outras, e outras. Até chegar num horário que eu falei, não, eu tenho que dormir agora. Aí eu fui, desinstalei de novo e voltei. Então, assim, eu fico vendo assim, quando quando eu te falei, quando é algo que não te prejudica, tá ok. Então, que nem a Luana, continuando na linha de raciocínio que eu estava desenvolvendo. A Luana Carolina, ela é um tipo de pessoa que ela fica se policiando também, para ela produzir mais, compartilhar mais e consumir menos. Ela compartilha muita coisa, mas ela entra ali com o intuito de produzir. O consumo dela é muito pouco, até porque a gente sabe que o consumo excessivo nos prejudica, danifica isso aqui, ó. Então, assim, ela consome pouco. A Virgínia, eu gosto dela, mas sim, eu não acompanho ela. Eu ouço algumas pessoas que estão até à minha volta, que falam a respeito dela, algumas coisas que acabam aparecendo assim, mas eu não sigo ela, não tenho costume de acompanhar. Eu acho a coisa mais linda os filhos dela. Assim, eu não tenho costume de acompanhar, né? Aí ela também tem esse estilo de vida, esse estilo de comportamento. Ela produz muito, mas ela consome muito pouco. Então, você tá entendendo? Nós precisamos aprender a usar as ferramentas que nós temos acesso. Nós precisamos usar essas ferramentas ao nosso favor. Consumir menos e produzir mais. Ai, Samara, mas eu não sou um robô, então não vê por esse lado. Coloca outro conceito em vez de produzir. Influenciar, coloca outra coisa, mas assim, tenta entender o contexto da coisa. O que eu quero compartilhar com você? E com base nisso, aí eu falei, e tem hora que a gente sente vontade, porque assim, quando você busca ser uma pessoa disciplinada, tem gente que fala que muitas rotinas de algumas pessoas é um tédio, porque todo dia tem que fazer a mesma coisa, todo dia tem que acordar cedo, todo dia tem que comer direitinho, todo dia tem que ir pro trabalho, todo dia, assim que sai do trabalho, tem que correr, tomar um banho, comer alguma coisa. Mas essa coisa tem que ser uma coisa boa, alimentação boa, estudar e dormir, outro dia acordar mais cedo e manter, sabe, essa rotina de disciplina e ser organizado e cuidar das suas coisas. Então, assim, fazer a mesma coisa todo dia, no começo realmente causa um tédio. Ontem mesmo eu senti. Aí, o que acontece? A nossa fuga, pra gente que não tem costume, que está acostumado com dopamina barata, a gente faz o quê? Vai pro TikTok, vai pro Instagram. Tá tudo bem ir pra esses aplicativos, eles são bons, eles não são ruins, são bons. É por isso que a gente gosta.
mas ali tem que ser um consumo consciente. E se não é um consumo consciente, se eu fico ali e deixo de fazer o que precisa ser feito, isso me prejudica. Se eu fico ali mais tempo do que eu poderia, isso me prejudica. Então, o que eu pensei? Eu falei, poxa, quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Vou colocar um conteúdo interessante no YouTube, vou pegar o YouTube, vou acessar, vou colocar um assunto que eu acho interessante sobre alguma coisa, ou eu vou colocar uma música, ou se eu não quiser nenhum desses dois, eu vou pegar, assistir uma série, um filme, enquanto, sabe, no meu tempo mais tranquilo, porque essas coisas demandam um tempo maior. Então, assim, quando acaba, por exemplo, um vídeo do YouTube, se eu assistir 2 vídeos no YouTube, isso não vai me prejudicar tanto. Isso não me prejudica tanto do que se eu tivesse acesso, se eu estivesse em outro aplicativo e durante esses 15 minutos eu tivesse acesso a 100 informações. Em 15 minutos você tem acesso a muitas informações, assim, sabe? Se eu conseguir entender, eu não sei se eu estou conseguindo explicar de forma que deveria ser, mas é mais ou menos como é que fala? É mais ou menos uma introdução, é um pouquinho para ver se vocês conseguem pegar. E prestem atenção no que eu falei, não me julguem, tipo, tá no seu horário tranquilo, poxa, tá bom, tudo certo. Mas quando te prejudica, você tem que colocar limite, né? Não dá pra se contentar com algo que te prejudica. Não dá. Gente, eu tô com sono. Vou encerrar o vídeo aqui e vou dormir pra descansar um pouco. Quando eu terminar, eu vou estudar e cumprir com as outras demandas do dia. Obrigada por ter ficado até o final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, se inscreva no canal. Um beijo e um forte abraço.